Olá, meus amores! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui é a Tia Suelen e nós vamos dar início à nossa aula de Geografia. E na nossa aula de hoje, nós vamos estudar sobre as diferentes paisagens. Fiquem ligados naquilo que a Tia Suelen preparou para vocês. Podemos perceber o quanto o ser humano vem transformando o mundo, nosso planeta Terra, com o passar dos tempos. Assim, para onde olhamos, percebemos que há uma paisagem diferente, não é mesmo? Olhando ao seu redor, você pode ver uma porção de coisas. Muitas dessas coisas foram feitas pelo homem, outras não. Todas as coisas que existem e que não foram construídas pelo homem fazem parte da natureza, como os rios, os mares, as fontes, as serras, as montanhas, as ilhas, as florestas, os animais. Portanto, trata-se de uma paisagem natural, ou seja, o ser humano não modificou. O homem, para o seu bem-estar e para ter melhores condições de vida, modifica a paisagem natural. Constrói pontes, abre túneis, faz aterros, abre estradas, constrói viadutos, constrói cidades, faz barragem nos rios, canaliza as águas dos rios. Assim, tudo aquilo que existe que foi feito pelo ser humano faz parte da paisagem modificada, como as cidades, as estradas, os prédios, as plantações. Portanto, paisagem natural trata-se de toda a paisagem que o homem não modificou, que prevalece os elementos da natureza. E a paisagem modificada trata-se de paisagens em que os elementos construídos pelo homem prevalecem. Pode até haver algum elemento da natureza, porém haverá sempre algo construído pelo indivíduo. Pegando o nosso livro Eu Gosto, colocando na parte de Geografia, lição 7, nós vamos ler sobre as diferentes paisagens. Cada lugar tem um aspecto diferente do outro, por causa dos elementos da natureza que lá se encontram e aquilo que foi modificado pelo ser humano. Ao observar um lugar, é possível descrever os elementos que formam a paisagem dele, como florestas, plantações, diversas construções, praias, morros, ruas asfaltadas, viadutos, construções. Mais embaixo, vocês estão vendo aí duas figuras. A primeira é o trecho da vegetação da floresta amazônica em Manaus. Vocês podem ver que essa paisagem aí não foi modificada, é uma paisagem natural, porque nela consistem elementos da natureza. Ao lado, nós temos a vista de um trecho da cidade de Manaus. Vocês podem ver que aí existem construções, prédios, casas, estradas. E essas construções foram feitas pelo homem. Então, essa paisagem passou a ser uma paisagem modificada. Essas imagens mostram trechos de dois tipos de paisagem, uma natural e outra modificada pela ação do ser humano. As paisagens naturais são formadas por elementos da natureza, como árvores e outras plantas, montanhas, rios, lagos e animais silvestres. As paisagens transformadas ocorrem quando as pessoas começam a construir, a plantar e a mexer no espaço onde vivem, alterando os locais. As paisagens transformadas são muito diferentes. As do campo apresentam vegetação e elementos como plantações, criação de gados e etc. As paisagens da cidade se caracterizam pelo grande número de construções, pelo grande movimento de pessoas e de veículos, pela inexistência de pouca quantidade de vegetação original. Nessa próxima página, nós estaremos fazendo as atividades. No número 1, está perguntando como é a paisagem do local onde você mora. Aí você vai marcar com X, se ela for muito transformada ou se ela for pouco transformada. No número 2, está pedindo para a gente observar as imagens. Na letra A, nós temos a imagem de uma cidade e na letra B, de um campo. O que mostra a cena das imagens A e B? Aí você vai colocar. A imagem da letra A mostra a imagem de uma e a imagem da letra B mostra a imagem de um. Isso aí. Agora,
Pinte as cenas. Do outro lado está assim, as pessoas e as paisagens. Vocês estão vendo aí 4 figuras. Na ilustração do processo de transformação da paisagem, é possível perceber que as modificações foram causadas pela construção de elementos que facilitam a vida das pessoas. Por exemplo, as casas para abrigo, as ruas para ordenar e facilitar a circulação de pessoas e veículos, a ponte para permitir a travessia do rio de um lado para o outro, sem a necessidade de um barco, a praça para oferecer um espaço de convivência e lazer. As pessoas modificam a paisagem natural de um lugar para poder viver ali. Para isso, elas derrubam árvores, retiram plantas, afastam os animais que vivem na natureza. Veja a seguir a imagem de um mesmo lugar em 2 momentos diferentes e observe como o ambiente foi transformado. Aí, gente, a primeira imagem é de Teresópolis, no Rio de Janeiro, no ano de 1890. Olha como era. Agora, na outra imagem, é o mesmo local. Teresópolis, Rio de Janeiro, no ano de 2010. Olha quantas modificações ocorreram, gente. No ambiente transformado, podem ocorrer problemas. Na imagem a seguir, você observa um trecho de um rio poluído em função do lançamento de esgoto das residências, fábricas, lojas e outros estabelecimentos. Olha o que aconteceu, gente. Nessa próxima página, nós estaremos fazendo algumas atividades. No número 1 está assim: quais elementos da paisagem construída você identifica no lugar onde você vive? Onde você mora? Tem estradas? Tem morros? Tem rios? Tem casas, prédios, igrejas, apartamentos? Tem lojas? No número 2 está assim: o que aparece representando na paisagem da foto da página anterior? Número 3, quem você acha que sujou esse rio e por quê? Número 4, o que pode ter acontecido com os seres vivos que viviam no local retratado nessa paisagem? Número 5, como está o rio? Quais são as consequências dessas ações para as pessoas? Número 6, e no lugar onde você vive, será que existem rios como o que aparece na paisagem que você observou? Número 7. Onde você vive, existem outros problemas provocados pelas ações humanas? Então, crianças, vamos estar fazendo essas atividades. Qualquer dúvida, procure a tia Sueli no WhatsApp da escola, tá bom? Nós estaremos esclarecendo as nossas dúvidas lá e também toda sexta-feira na nossa aula online, tá bom? Um grande beijo da tia Suelen e eu estou com muitas saudades. Fiquem com Deus e tchau, tchau!